Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal A Busca. Obrigado por você assistir os vídeos, obrigado porque eu tenho a certeza que você já se inscreveu no canal e cada sexta-feira ao eu postar um vídeo você já recebe a notificação aí. Obrigado também porque eu tenho certeza que você deve também estar divulgando esses vídeos para outras pessoas. Fizemos a primeira série, agora estamos na segunda série, Eu, o Pecado e as Pessoas. Fiz o tema da introdução, a semana passada falei sobre a origem do pecado e agora eu vou falar sobre, aprofundar o conhecimento sobre o pecado. Então eu daria o título para esse sermão, na verdade os próximos 3, Entendendo o Pecado. Vou dividir em 3 partes. Vamos entender melhor o pecado, como é que funciona o pecado no âmbito individual, cada um de nós, ok? Eu convido você para nesse instante fechar os seus olhos, quero ter como sempre uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, que o Senhor mais uma vez nos ilumine ao abrirmos a mesma e sejamos abençoados por Ti. E dê uma bênção especial a todos aqueles que estão assistindo nessa hora. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. Muito bem, vamos então continuar essa nossa série. A busca começa nesse instante. Muito bem, pegue a sua Bíblia, os textos vão aparecer na tela, mas você deve acompanhar os textos na sua Bíblia ou fazer anotações para que de maneira posterior você possa acompanhar os textos, ok? Então nós já falamos sobre, fiz uma rápida introdução dessa série, falamos que nós estamos vivendo aqui num ambiente completamente diferente daquilo que Deus projetou para mim e para você. O estudo da semana passada, nós falamos sobre a origem do pecado, vimos Satanás, como é que ele se rebelou no céu, vimos que era chamado Antiga Serpente, porque ele tentou Adão e Eva no Jardim do Éden. Vimos também hoje os conselhos do Novo Testamento para nós nos afastarmos, para nós nos livrarmos do poder de Satanás, e nós vimos que ele se disfarça, que ele se camufla, e ele tem ele usa esse disfarce para aqueles que não são cristãos, e ele também tem trabalhado com essa mesma perspectiva do disfarce através dos cristãos também. Se você não assistiu os 2 primeiros vídeos dessa série, vou pedir para você voltar a assistir os 2 primeiros, depois você continua então com esse e na sequência da série toda, ok? Então pega a sua Bíblia, nós vamos continuar analisando textos do livro de Gênesis, hoje também, e vamos entender melhor o pecado nesses 3 próximos estudos aqui na série. O pecado e as pessoas. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 novamente, Gênesis capítulo 2. Nós já temos estudado nesses 2 primeiros vídeos dessa série bastante textos sobre Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 2, nós vamos analisar algo importante que Deus nos deu. Nós recebemos um presente de Deus. Eu e você recebemos um presente de Deus lá no Jardim do Éden. Quer saber que presente é esse? Gênesis capítulo 2. Vamos começar com o verso 9. Gênesis 2, verso 9, o texto diz: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse texto está mencionando, verso 8 aí na sua Bíblia, você pode ver que Deus plantou um jardim. Até mencionei um pouquinho sobre isso nos estudos anteriores. E aqui o texto está mencionando que Deus fez as árvores boas e agradáveis à vista. O texto também está dizendo que dentre essas árvores, 2 eram especiais. A primeira, a árvore da vida, que era a árvore que o ser humano, tomando parte dela, viveria eternamente. Na verdade, é apenas para que o ser humano compreendesse a dependência de Deus, já que quem dá a vida verdadeiramente é o próprio Deus. Então, essa árvore estava ali apenas como um símbolo dessa dependência de Deus. Agora, o verso 9 continua dizendo que havia uma segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se essa árvore da vida caracterizava a dependência de Deus, essa árvore do conhecimento do bem e do mal caracterizava exatamente o
oposto à independência de Deus. E Deus, então, cria essas duas árvores, ok? Quando Deus cria essas duas árvores, o que Deus está fazendo aqui? Deus está dando a Adão e Eva, de maneira extensiva, a mim e a você, a liberdade, o que chamamos de livre-arbítrio. Esse é um dos maiores presentes que Deus nos deu. Deus nos deu livre-arbítrio. E nós podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Mas sabemos que tudo há consequências. Então, eu e você podemos fazer hoje o que quisermos, porque esse livre-arbítrio, mesmo nesse ambiente de pecado, ainda perdura. Então eu e você somos livres, ok? Só que a liberdade que Deus dera para Adão e Eva era uma liberdade um pouco diferente da que desfrutamos hoje. Vamos entender melhor isso? Então nós lemos o verso 9 do capítulo 2, agora o verso 16 e o verso 17 do mesmo capítulo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está dizendo, de todas as árvores você pode comer, inclusive a árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Então aqui há uma proibição. Mas você já parou para pensar, se Deus está proibindo Adão e Eva de comerem do fruto dessa árvore, por que Deus criara? Deus criou essa árvore para a proibição. Essa árvore era o livre-arbítrio que Deus dera para a raça humana. Ou essa árvore é o indício da liberdade. Se Deus não cria essa árvore, que liberdade o ser humano teria? Ou como ele expressaria essa liberdade? Então Deus colocou essa árvore ali justamente para que o ser humano compreendesse e entendesse que Deus criara eu e você, na pessoa de Adão e Eva, livres. Ok? Mas lembre-se que Gênesis capítulo 2, nós estamos numa realidade antes do pecado. Então Deus disse para Adão e Eva, essa árvore, se você quiser, você come, mas é melhor não comer. Quando Deus dá a ordem, não coma, é para o bem do próprio ser humano. Mas se Deus criou, é porque eles poderiam ter acesso, como tiveram. Eles poderiam comer como comeram. Mas Deus proibiu eles de comer, porque Deus não quer o mal para os seus filhos. Mas entenda que se a árvore da vida representa essa dependência de Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal vai trazer o ser humano para uma independência de Deus. E vamos entender isso melhor nesse estudo, ok? Mas o que aconteceu? O ser humano comeu, você conhece bem a história, nós tratamos desses fatos já nos estudos anteriores. O ser humano, Adão e Eva, comeram do fruto, caíram em pecado, e eu já salientei aqui que depois do pecado, Deus aparece para Adão e Eva, como era de costume, aparentemente. Deus aparece para Adão e Eva, eles se escondem, etc. E logo depois há um diálogo de Deus com a raça humana, mostrando, clarificando para Adão e Eva os resultados do pecado, o que alguns chamam de, erradamente, alguns chamam de maldições. E no verso 15, falando especificamente para aquele ser que estava dentro da serpente, ok? Não mais para a serpente, porque para a serpente, o animal, Deus falou, você vai rastejar. Esse animal não rastejava antes, mas agora no verso 15 de Gênesis 3, verso 15, o verso 15, Deus não está falando com o animal, Deus está falando com Satanás, que já vimos no estudo anterior, que estava dentro da serpente. Era ele que estava dialogando com Eva, utilizando-se da serpente. Por quê? Porque essa é a característica de se camuflar de Satanás. Verso 15, Gênesis 3, porém inimizade entre ti e a mulher, Deus diz, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a gente sabe que esse texto está se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo, no ato de ferir a cabeça da serpente, será ferido no calcanhar. E Jesus Cristo é o descendente da mulher. E por incrível que pareça, na verdade não há coincidências na Bíblia, há providência. O capítulo 12 de Apocalipse, você se lembra que no estudo anterior eu dei uma ênfase ao capítulo 12, versos 7, 8 e 9, caracterizando a queda de Satanás. Aquele capítulo 12 de Apocalipse trata exatamente de uma mulher que tem os seus descendentes. Então mulher
profeticamente falando, e você pode analisar Apocalipse 17 para ter essa certeza, mulher em profecia representa igreja ou pessoas. Lembre-se que no contexto bíblico, igreja não tem a ver com paredes, igreja tem a ver com pessoas. Então, Apocalipse 12 e Apocalipse 17 nos apresenta respectivamente uma mulher pura e uma mulher pecaminosa, caracterizando então igrejas. Igreja pura e uma igreja apostatada, mas isso não é o tema de hoje. Eu estou apenas salientando que naquele capítulo de Apocalipse 12, quando trata da queda de Satanás e da luta de Satanás contra a igreja, é exatamente, usa mais ou menos as mesmas nomenclaturas que esse versinho 15 de Gênesis 3. Aqui, em Gênesis 3, Deus está dizendo para Satanás que vai pôr inimizade entre os descendentes da mulher e ele. Por quê? Porque a partir do momento que o ser humano pecou, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles exerceram a sua liberdade. Mas, naturalmente, ao exercer essa liberdade de maneira equivocada, ou seja, de tomar um fruto que Deus proibira, eles perderam essa liberdade. Eu vou deixar isso mais claro nos textos que vou ler mais para frente. Então eles eram livres, mas utilizaram-se mal dessa liberdade. Agora Deus diz assim, eu vou pôr inimizade. Veja, é uma ação de Deus, porém, o texto diz, é uma ação de Deus. Deus põe, agora estamos falando do ambiente de pecado, não mais no ambiente sem pecado de Gênesis 2. Agora o ambiente de pecado, a nossa realidade hoje, em 2018, Deus está dizendo, eu vou colocar dentro de você inimizade contra o pecado, inimizade contra o diabo. Portanto, se não fosse essa ação divina, eu e você seríamos amiguinhos do diabo. O que, infelizmente, muitas pessoas ainda continuam sendo, mesmo tendo à sua disposição o poder de Cristo para romper com essa amizade com o maligno, com o diabo. Então, o que Jesus está fazendo, o que Deus está fazendo em Gênesis 3,15, forçando eu e você, forçando, por favor, não me entenda mal, entre aspas, Deus está forçando eu e você termos inimizade contra o pecado. Então, naturalmente, nós gostamos do que é errado. Você pode ler, por exemplo, Romanos capítulo 7, eu não tenho tempo de ler aqui, mas vou ler alguns textos de Romanos. Mas Paulo, na verdade, nos próximos vídeos a gente vai deixar isso cada vez mais claro. Paulo, ele menciona, olha, o que eu quero fazer eu não consigo fazer. Nos próximos vídeos você vai entender melhor isso. Eu e você temos dentro de nós uma natureza pecaminosa que nos impulsiona para fazermos o que é errado. E Deus, ele intervém de maneira miraculosa. Esse é um dos maiores milagres que Deus faz. Deus fazer com que eu e você, primeiro, enxergue o pecado. Segundo, odeie o pecado. Não, Deus faz, isso se chama conversão, Deus faz com que eu e você enxergue o que é o pecado. Por isso que é tão importante esse tema que eu estou apresentando. Por isso que nas minhas introduções aqui, especialmente no primeiro vídeo, eu mencionei isso várias vezes até. É importante nós compreendermos quem nós somos e quem o pecado é. E quem Deus é e o seu poder disponibilizado a nós. Porque eu e você hoje não temos essa liberdade natural que Adão e Eva tinham. Eles não tinham tendência para comer aquele fruto, eles não tinham tendência para desobedecer a Deus, eles não tinham tendência para viver uma vida longe de Deus, independente de Deus. Eles não tinham essa tendência. Pelo contrário, eles tinham uma tendência de viver uma vida de obediência a Deus, coisa que eu e você hoje não temos mais. A nossa tendência é exatamente o contrário, a nossa tendência é fazermos o que é errado, a nossa tendência é fazer o que Deus não quer que façamos, a nossa tendência é viver uma vida de independência de Deus. Não de dependência. Então Deus diz, eu vou ter que fazer isso para que eu continue trabalhando com vocês, para salvar vocês. Eu estou parafraseando Gênesis 3,15. Agora vamos entender melhor isso? Vamos entender melhor. Como eu disse, eu vou ler alguns textos de Romanos, vai ficar isso cada vez mais claro nesse tópico que eu estou reforçando aqui, entendendo o pecado. Esse meu tópico eu divido em 3 partes, entendendo o pecado 1, 2 e 3. Isso vai ficando cada vez mais claro, portanto não perca os próximos estudos que vou apresentar aqui. Mas eu vou colocar aí na tela 2 textos juntos, para você compreender bem o que eu quero dizer aqui. 2 textos juntos, Romanos 3, 23 e São João 8, 34, ok? Os 2 textos estão aí na tela.
Pois todos pecaram, diz Paulo, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E São João 8,34, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Então, entenda esses dois textos juntos. Paulo escreve que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Não tem um ser humano na terra que pode dizer que não peque. Não tem um ser humano na terra que possa dizer que não tem pecado. Todos temos, todos somos pecadores. Esse é o texto de Paulo. E Jesus, em São João capítulo 8, está dizendo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O que é escravo? O escravo ele tem liberdade? O escravo ele pode decidir? O escravo ele pode escolher? Não, não pode. Então escravo é escravo. Então, com esses dois textos, você entende uma coisa. Eu e você somos escravos do pecado. Eu e você somos escravos. Não temos liberdade. Não temos mais liberdade que Adão e Eva tinham. Veja, é claro que temos liberdade hoje para escolher entre o certo e o errado. Claro que temos. Mas essa liberdade não nos é natural. Vou mostrar aqui para você. Por enquanto, o que estou salientando? Todos somos pecadores. E por isso Jesus, palavras do próprio Jesus, que eu acabei de ler em São João capítulo 8, todos somos escravos. E o escravo não tem liberdade. Ok? Vou colocar agora na tela mais dois textos para ver a solução para esse problema. Isso é um problema. Somos pecadores e nas palavras de Cristo somos escravos. Mas agora precisamos ver a solução. Qual é a solução? Dois textos na tela para você ver a solução. Romanos 5, 6 a 8 e São João 8,32. Os dois textos estão na tela. Porque Cristo, quando nós ainda éramos no passado, éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Agora olha esse texto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o que Paulo está dizendo nesse primeiro texto. Paulo está dizendo que nós éramos fracos. Quando Cristo morreu, nós ainda éramos pecadores. Ué, nós não somos mais fracos? Nós não somos mais pecadores? São João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, nos primeiros dois textos que eu coloquei, todos somos pecadores, e Jesus diz, todos são escravos. Mas agora nós já temos a solução para esse problema. Paulo diz, Cristo já morreu quando nós ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos pecadores. Olha, nós continuamos sendo pecadores, mas é como se para Deus eu e você não precisássemos mais ser forçados a pecar. Nós não somos mais forçados a pecar. Na nomenclatura bíblica, Deus está dizendo, olha, eu já dei a solução para o pecado. Você não precisa mais viver em pecado, você não precisa mais ser escravo. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Jesus diz que quem peca é escravo. Mas aqui já temos a solução. Paulo, na argumentação de Paulo, Cristo já morreu. Ele já nos deu a liberdade. Nós não precisamos mais viver escravos do pecado. E Jesus diz, você conhece a verdade e a verdade vos liberta. Que verdade é essa? São João capítulo 17, Jesus diz, a tua palavra é a verdade, no verso 17. Mas Jesus também diz que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então é conhecer a Deus através das Escrituras, é ter um contato com Deus. Isso é que verdadeiramente liberta. A libertação não vem através de líderes religiosos, a libertação não vem através de fenômenos sobrenaturais, a libertação não vem você dando dinheiro para a igreja, a libertação vem de você ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus Cristo, comunhão com o Espírito Santo, através das Escrituras, da verdade, da Bíblia Sagrada. Eu e você temos um problema chamado pecado. Está dentro de nós, não está restrito apenas a ações. Faço um apelo para você continuar assistindo esses próximos tópicos. Mas para esse problema, pecado, já há solução. A solução se chama Jesus Cristo e a sua palavra. Paulo está dizendo, nós éramos fracos, já não somos mais. Porque em Cristo podemos todas as coisas. Paulo já dissera, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus dissera em São João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então, ligados a Cristo, nós temos de novo a liberdade.
Não somos mais escravos do pecado, não precisamos mais ser escravos do pecado. Estou falando para alguém nesta hora que está escravizado pelo vício das drogas, vício do álcool, vício do cigarro, vício do fumo, não importa. Deus já libertou você, você só precisa aceitar isso. Nós não precisamos mais viver escravos do pecado. O pecado não precisa mais nos dominar. Em Cristo Jesus somos livres. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas. Você só precisa crer nisso. Agora, vamos dar uma ênfase numa nomenclatura que Jesus Cristo utilizou. Veja, eu e você, por sermos descendentes de Adão e Eva, nós nascemos em pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos impulsiona para fazermos o que é errado. Então nós já nascemos pecaminosos, nós já nascemos com o pecado, ok? Então, para sermos livres, para efetivamente recebermos essa bênção da liberdade que Jesus prometeu e que Ele já nos assegurou na cruz do Calvário, para recebermos essa grandiosa bênção da liberdade, para sermos efetivamente libertos do pecado. Olha o que Jesus Cristo pede para eu e você fazermos no aspecto espiritual. Olha o que ele diz. Eu quero ler com você São João capítulo 3, verso 3. São João 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Se alguém não nascer de novo, é nascer no aspecto espiritual. Aqui o contexto é Jesus falando com Nicodemos, e Nicodemos diz, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus diz, não é disso que eu estou falando. Jesus está dizendo, você precisa nascer no aspecto espiritual. Eu e você, desde que Adão e Eva pecaram, todos os seres humanos, até eu e você, nascemos com 2/3 de vida. Nascemos com a vida física, nascemos com a vida mental, intelectual, mas não temos vida espiritual. É por isso que Deus, lá no Jardim do Éden, falou para Adão e Eva, se comer, morre. E eles não morreram fisicamente, não morreram mentalmente, mas eles morreram espiritualmente. Como é que eu provo para você? Quando Deus se aproxima, eles correm. Quando Deus se aproxima, eles fogem. O texto diz, se escondem da presença de Deus. Eles morreram. Ali eles estavam mortos espiritualmente. E aí Jesus vem no Novo Testamento e diz, você precisa nascer de novo. Para que você tenha a totalidade de vida, você precisa nascer de novo. Para que você efetivamente seja liberto, você precisa nascer de novo. Para ver. Enxergar quem verdadeiramente você é. Para ver, enxergar plenamente o que é pecado. A malignidade do pecado. Nós gostamos ainda do pecado, nós que somos cristãos. De quando em quando nós ainda escolhemos ficar do lado do diabo. De quando em quando as nossas ações são contrárias ao princípio e à vontade de Deus. Deus ainda luta para colocar dentro de nós a inimizade que Ele prometeu contra o pecado, lá em Gênesis 3,15. Nós ainda gostamos das coisas pecaminosas. Deus já disponibilizou para mim e para você o novo nascimento. Sermos novas criaturas. O que é isso? Conversão. De dentro para fora. Muitas vezes nós parecemos bonzinhos para as outras pessoas, mas de repente caímos em si, como o filho pródigo da parábola no livro de Lucas. Caímos em si. E aí percebemos quão pecadores ainda somos, mesmo quando falamos que seguimos a Deus. Mesmo afirmando que somos cristãos, seguidores de Cristo. A palavra nos ensina que precisamos nascer de novo. É preciso, segundo a palavra, acontecer uma transformação no nosso ser. Dentro. Uma mudança aqui dentro. É o que Deus espera, mas é só pelo poder dele. Quer experimentar verdadeira liberdade? Nasça de novo. Permita que ele nasça dentro de você. Permita que ele opere uma transformação dentro de você. Cristianismo não é uma religião de pode e não pode. Isso eu posso, isso eu não posso. Aquilo eu posso, aquilo eu não posso. Vida cristã, vida religiosa, religião cristã não tem a ver com pode e não pode. Deus quer nascer dentro de mim. Deus quer nascer dentro de você. E aí sim vamos desfrutar verdadeira liberdade.
permita-me terminar com alguns textos do Novo Testamento. Na verdade, é um texto que eu vou colocar aí na tela em três diferentes traduções. Três diferentes traduções do texto de 1 João, capítulo 5, verso 18. 1 João, capítulo 5, verso 18, eu leio assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Essa é a minha tradução, Almeida Revista e Atualizada, ok? Agora uma segunda tradução aí, Nova Versão Internacional, do mesmo texto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Pequenas mudanças aí nessas duas traduções, ok? Daqui a pouco eu vou colocar as três. Então, esse verso, 1 João 5,18, ele menciona que a pessoa que é nascida de Deus, porque Jesus, em São João 3,16, diz que precisamos nascer de novo. E esse texto está dizendo que aquele que é nascido de Deus não vive, na versão primeira, em pecado. NVI fala, não está no pecado. E, consequentemente, o maligno não lhe atinge. Ok? A impressão que dá é que quando a pessoa quando ela nascer de Deus, ela não está no pecado, não vive no pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Essa é a sequência aí, ok? Mas para mim, esse texto ele fala de maneira muito mais profunda na Revista e Corrigida. Almeida, Revista e Corrigida. Essa eu vou colocar aí agora. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Uau! Eu vou colocar as três traduções aí, e você vai perceber, por exemplo, nessa parte que fala aquele que nasceu de Deus o guarda, na Revista e Atualizada. Na NVI diz, aquele que nasceu de Deus o protege, e aí fica um pouco assim... obscuro. Quem é que protege? É Deus que protege? Porque a frase diz, Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem guarda? Aquele que nasceu de Deus o protege. Quem protege? Não dá para entender muito bem, mas acho que a melhor tradução realmente é a Corrigida, quando diz, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Aqui aparentemente é o que mais se aproxima do original. Conserva-se a si mesmo. Então o texto está dizendo que quem nasceu de novo, é o que Jesus diz em São João 3, verso 3, quem consegue nascer de novo, quem permite nascer de novo, quem permite que Deus transforme de dentro para fora o ser, o que a Bíblia chama de conversão, quem se submete a isso, primeira coisa, não vive pecando. Por quê? Porque está livre do pecado. Porque o pecado não domina mais. Não perca os próximos temas, não perca. Vou dar continuidade a essa linha de raciocínio já na próxima semana. Quem nasce de novo, quem experimenta essa conversão é verdadeiramente livre, o pecado não tem mais domínio. A pessoa não está escrava do pecado. E é por isso que eu tenho batido nessa tecla aqui, faça uma avaliação de você mesmo de maneira sincera. Pense, ore a respeito daqueles pecados que você tem caído com maior frequência. Se é o caso, peça perdão para Deus por você ainda ser escravo desse pecado. E Ele vai libertar você. Ele já prometeu. Quem nasce, diz o texto, quem nasce não vive pecando. E o texto ainda diz, quem é gerado de Deus conserva-se a si mesmo. Quando você se submete a esse novo nascimento e quando Deus realmente opera uma transformação em você, você está protegendo-se a si mesmo. Você está conservando a você mesmo. Porque o pecado não vai fazer mal para Deus. Deus é alheio ao pecado. O pecado não tem nenhuma parte, ou Deus não tem nenhuma parte com o pecado. Mas o pecado vai fazer mal para você. Lembra-se, na minha introdução, eu mencionei aqui a desarmonia depois do pecado, especialmente a desarmonia no próprio ser humano. O ser humano passa a sentir medo, passa a sentir culpa.
O pecado faz mal para você, o pecado faz mal para mim, nós precisamos entender isso. E, obviamente, o pecado faz mal para outras pessoas, porque, na maioria das vezes, nós não pecamos sozinhos. Então, a Bíblia está mencionando que você precisa nascer de novo, que eu preciso nascer de novo. E quando isso ocorre, nós somos o maior beneficiado. Porque assim estaremos protegendo a nós mesmos, na linguagem bíblica, conservando a nós mesmos. E conservar aqui é conservar também, não só nessa vida, mas conservar também para a vida eterna. E aí o final do verso, o maligno não lhe toca. Então, enquanto não permitirmos que Deus transforme-nos de dentro para fora, enquanto não enxergarmos, porque Jesus diz que quem nasceu de novo, só nascendo de novo vai ver. Enquanto não enxergarmos a malignidade do pecado, enquanto não enxergarmos que o pecado nos faz mal, enquanto não enxergarmos que nós não podemos ter amizade para com o pecado e que é bom a inimizade que Deus prometera em Gênesis 3,15, enquanto não enxergarmos que nós não precisamos mais continuar no pecado, e enquanto nós não escolhermos, decidirmos, porque em Cristo já temos essa liberdade, enquanto nós não escolhermos, não decidirmos nos afastar do pecado, vivendo em liberdade pelo poder de Cristo, o maligno vai continuar nos tocando. Mas, quando permitirmos que Deus nasça em nós, transforme-nos de dentro para fora, quando permitirmos que pelo poder dele, ele mude a nossa mente, abra os nossos olhos para verdadeiramente enxergarmos a malignidade de Satanás e do pecado, quando conseguirmos isso, quando permitirmos isso, Satanás, o diabo, não terá mais domínio. O texto diz, o maligno não nos tocará mais. Tem vários outros textos que, se você tem o mínimo de conhecimento da Bíblia, está vindo aí na sua mente. Não perca os próximos textos, os próximos temas. Eu vou tratar de vários desses textos, talvez que você esteja pensando agora. Mas por agora, quero terminar dizendo uma coisa para você. Você já tem à sua disposição a liberdade para viver fazendo a vontade de Deus, andando em santificação. Em Cristo Jesus, você já tem essa liberdade. Pergunta, você já escolheu essa liberdade? Você já escolheu nascer de novo? Já permitiu que Deus entrasse aí na sua mente, no seu coração e transformasse você? Você já consegue enxergar que o pecado te faz mal? Você já consegue enxergar que por trás desse pecado está o diabo? Você consegue enxergar que você, durante muito tempo talvez, foi escravo do pecado? Talvez você ainda esteja sendo escravo do pecado. Deus, em Jesus Cristo, pode e vai libertar você. Você só precisa aceitar. E assim, você estará conservando a você mesmo. Você será o maior beneficiado disso. Deus vai tirar de você esse pecado. Deus vai tirar de você a vontade de cometer esse pecado. Deus vai tirar de você também a culpa. Consciência pesada, noites mal dormidas de sono. Deus vai arrancar de você tudo que te faz mal e vai te dar verdadeira paz, verdadeira alegria. É isso que Ele faz comigo e com você, porque assim Ele prometeu. Está disposto a desfrutar isso? Quer realmente desfrutar isso? Em Cristo, você pode. Então permita-me orar com você. Eu gostaria que você nesse instante fechasse os seus olhos, se puder até ajoelhar onde você está. Eu quero orar por mim e orar por você também. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós temos a plena certeza que o Senhor está disposto a perdoar os nossos pecados. E obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe que temos a tendência para fazer o que é errado e o diabo ainda nos tenta. O mundo nos empurra. Nós somos escravos do pecado naturalmente, mas em Ti podemos ter a liberdade.
E quem sabe esse teu filho, essa tua filha que está agora ouvindo esta oração, ainda vive escravo do pecado. Talvez algum pecado que há anos o aflige, traz consciência pesada, dor, sofrimento, tristeza. A ele, a ela e aos seus queridos também, quem sabe. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, liberta-nos do pecado. E a esse teu filho, essa tua filha, nesta hora, liberte desse pecado. E que depois dessa oração, esse teu filho, essa tua filha, sinta a tua paz, a tua graça, o teu poder regenerador, porque o Senhor prometeu. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo no canal A Busca.